Agora esquecendo. Gente, na aula de hoje, então, eu vou discutir com vocês sobre aquela nossa lista, né, de revisão geral de análise combinatória que eu passei para vocês, né, fazerem nesses dias de recesso. É importante que nesses dias que nós estamos de isolamento social, né, que você mantenha aí a sua higiene, lavando sempre as mãos, né, bonitinho, com sabão. Quando tiver que sair de casa para ir no supermercado, sei lá, ou na farmácia comprar um remédio, passa o álcool em gel na mãozinha lá, né? Beleza? Faz isso. E nós precisamos prosseguir também a nossa vida estudando. Então é por isso que nós, do Colégio Planeta, estamos fazendo essa ideia aí do aplicativo Zoom. Tá? Então, no computador, fica bem melhor do que no celular. Então, depois, se você está no celular, depois à tarde, chama uns colegas, faz um teste pelo computador. É muito melhor pelo computador, porque você consegue ver muita coisa. Então, olha só, para nós começarmos, bora fazer aquela revisãozinha insana de análise combinatória. Vou pôr meu computador aqui para você ver. Pá, showzinho. Vou fechar esse. Isso aqui não me interessa. Aqui sim. Aí. Bom, gente, então olha só. Nós vimos tudo isso aqui de análise combinatória. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo aí para vocês, não tá? Não. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí? Aparecendo aí? Sim, 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 beleza. Era só para ter certeza mesmo. Show, show. Então, galera, aí, ó. Vimos tudo isso de análise combinatória, né? Nós vimos que o princípio que rege toda a análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, que rege toda a análise combinatória. E nós vimos que o princípio fundamental da contagem é a multiplicação. Então, aqui nós vamos trabalhar com multiplicações. Lembrando que aquelas vezes que eu contar a mais algum problema, para retirar essas vezes eu posso dividir ou posso subtrair no final. É importante também que você não esqueça que a conjunção aditiva e significa multiplicação e que o ou significa soma. Então, quando eu montei esse esquema para vocês, eu dividi em duas partes a análise combinatória. Ou você resolve os problemas por princípio fundamental da contagem, que é você analisar as possibilidades e trabalhar com as multiplicações, ou com as partes de permutação, arranjo e combinação, que você tem um pouco de dificuldade, você segue esse mapa mental. Então, quando você lê um exercício, né, e você está em dificuldade de saber se é permutação, dentre essas possibilidades, arranjo e combinação, a primeira pergunta que você vai fazer é: o número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Obviamente, nós só temos duas respostas, ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, sempre será permutação. Que tipo de permutação? Permutação simples, que é quando não tem elementos repetidos. Permutação com repetição, que é quando tem elementos repetidos. E a permutação circular, que é quando te dá a ideia de girar os elementos e a resposta não muda. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tentar exemplificar cada um desses modelos. Olha o primeiro modelo, um primeiro exemplo, tá? Eu quero organizar uma fila com 7 pessoas. Então, eu quero colocar 7 pessoas em uma fila. Então, nós podemos pensar no princípio fundamental da contagem. Qual que é o princípio fundamental da contagem? Eu tenho 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para esse lugar, eu tenho 7 pessoas disponíveis. Eu tenho 7 possibilidades.
E para o outro lugar, 6 pessoas possíveis. E para o outro lugar, 5, E4, E3, E2, E1. 7, E6, E5, E4, E3, E2, E1. Que nós sabemos que isso aqui é o quê? 7 fatorial. E 7 fatorial, quem lembra quanto que é 7 fatorial, hein? Quanto que é 7 fatorial? Quem lembra aí que é 7 fatorial? Quanto que é 7 fatorial? 7 fatorial é 5.040. Tá? Beleza. Ou você pode ir lá naquele mapinha. Vamos lá naquele mapinha? Olha o que o mapinha fala. Tá. Está falando. O número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Eu tenho 7 pessoas. Eu vou organizar as 7 pessoas. Sim. Então, que tipo de permutação? Tem alguma coisa a ver com montar ciranda, circular? Tem pessoas repetidas? Não. Então, é uma permutação simples. Então, isso aqui, ó, seria uma ideia para uma permutação simples de 7 pessoas. E uma permutação simples de 7 pessoas, o que seria eu fazer? 7 fatorial. Agora, vamos ver outro exemplo. Bom, eu estou aqui em casa, né? Nesse isolamento social, e eu adoro sorvete. Eu adoro sorvete. Aí eu fui lá no supermercado, aí eu comprei o seguinte. Eu comprei 3 sorvetes de chocolate, porque eu adoro chocolate. Tá? 2 sorvetes de ninho com Nutella. E comprei mais 2 sorvetes de Black. Black é um que tem aqui perto de casa, 70% de chocolate. Cara, é uma delícia esse sorvete. Viu? Então, observe que eu tenho um total de 7 sorvetes. Beleza? Eu tenho 7 sorvetes. E eu quero tomar um sorvete por dia da semana. Então, na segunda-feira, eu posso tomar um sorvete de chocolate. Na terça, um de ninho. E na quarta, um de black. E aí depois eu posso tomar black de novo, ninho de novo, chocolate, chocolate. Observe que, o que eu vou fazer com esses 7 elementos? Eu vou permutá-los. Tá? É como se eu colocasse assim, ó, chocolate, 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 ninho, ninho, black, black. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas eu poderia ter feito chocolate, ninho, black, chocolate, black. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Observe que eu vou permutar esses elementos. Então, eu vou resolver por princípio fundamental da contagem. Ou seja, sem fórmula. Como que seria? Eu tenho 7 espaços. 1, 2, 3, caixinha, 7. Pronto, 7 espaços. Para esse lugar eu tenho 7 sabores. E para esse outro, 6. E para esse, 5. E para esse, 4, 3, 2 e 1. Só que nós sabemos que se eu pegar essas 3 letras aqui, por exemplo, ó, e trocar elas de lugar, eu vou escrever esse C primeiro, depois esse C. A resposta não muda. Então, se eu deixar assim, eu estou contando um monte de vezes a mais. E eu preciso retirar isso. De quantos modos eu consigo permutar esses 3 elementos? 3, 2, 1. 3 fatorial. Então, eu deveria dividir isso aqui por 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Mas eu ainda tenho as possibilidades de permutar ninho. Então, 2 vezes 1. Então, eu dividiria isso por 2 fatorial. Mas eu também tenho as possibilidades de permutar os de black. Então, eu também tenho que dividir por 2 vezes 1. Ou seja, eu também tenho que dividir por 2 fatorial. Então, agora eu vou resolver essa continha, né? Poxa, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Eu posso simplificar aqui, ó. Está. Com 4. Foi embora.
3 vezes 2 vezes 1, eu posso cancelar com isso aqui também. Está. Ou seja, o que sobrou? 7, 6, 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, eu tenho 210 modos distintos de consumir esses sabores na semana. Isso sem a fórmula. Vamos dar uma olhadinha lá naquele bagulhozinho de novo? Olha lá, a gatixa na parede aqui. Olha só. Eu tenho, pessoal, 7 elementos. E eu vou usar os 7 elementos. Então, o número de escolhas é o mesmo que de objetos? Sim. Então, nós temos uma permutação. É uma permutação simples? Não, porque eu tenho elementos repetidos. É uma permutação circular? Não tem nada a ver com girar elementos e a resposta não mudar. Então, é uma permutação com repetição. É uma permutação com repetição. Caracterizei. Ponto. Caracterizei que é uma permutação com repetição. Então, eu tenho uma permutação de 7 elementos, onde desses 7 elementos, a letra C, que é chocolate, que eu coloquei, né? Repete 3 vezes. A letra N, que é ninho, repete 2 vezes. E a letra B, que é o black, também repete 2 vezes. Como que eu faria essa conta? Se você voltar depois, você vai ver que na fórmula está escrito. Deixa eu colocar aqui para você ver. Ó. Você vai ver que na fórmula está escrito permutação de N elementos, alfa, beta, gama, repetições. Isso é N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Então, isso aqui seria eu fazer 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Observe que aqui em cima apareceu o 7 fatorial, embaixo o 3 fatorial, o 2 fatorial e o 2 fatorial. Então, eu poderia reduzir do 7 até o 3, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Para quê? Para que eu pudesse cancelar com esse 3 fatorial. Eu tenho certeza que você fez está aí comigo. O 2 fatorial eu já sei que é 2 vezes 1. E o outro 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu também sei que é 2. Simplification mais uma vez, porque 2 vezes 2 é 4. Está. Olha só que lindo. 7, 6, 5. 7, 6, 5. Eu tenho certeza que isso dá 210. Pessoal, no chat, vamos ver se tem alguma dúvida até agora. Alguma dúvida? Vai, pergunta enquanto eu apago o quadro aqui. Estou te mostrando um exemplo de cada um. Beleza, até agora, de boa. Por enquanto tá suave, tá suave. Fechou bonito, então. Nós. Observe esse outro exemplo. Eu quero pintar um cubo, tá? Eu quero pintar as faces de um cubo. Observe que, dependendo do jeito que eu olhar esse cubo, na verdade, trata-se do mesmo cubo. Por quê? Porque existe a possibilidade de, nas faces laterais, por exemplo, eu fazer uma rotação. Uma rotação, né? Então, eu tenho 6 cores e eu quero pintar cada face com uma cor. Beleza? Vou supor que aqui é azul, aqui é vermelho, aqui é vermelho, aqui é roxo, aqui é roxo, aqui é verde, aqui é verde e aqui é azul. Então, o que o aluno pensa? O aluno pensa assim, nossa, para essa face eu tenho 6 possibilidades. Para outra, 5, para outra, 4, para outra, 3, para outra, 2 e para outra, 1. Show? Tranquilo.
Né? Todo mundo faz isso aqui, só que errou, como diz o Fausto Silva, né? Tá errado. Por que isso aqui tá errado? Se eu deixar desse jeito, você observe que vai ficar parecendo que esses 4 cubinhos que eu pintei aqui são cubos diferentes. Mas não são cubos diferentes, são cubos iguais. Eu simplesmente peguei esse cubo e só fui, ó, pup, 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 girando ele. De quantas formas eu consigo girar na horizontal? Ou na vertical, né? Você pode pensar assim também. Eu consigo girar de 4 modos. Então, eu vou ter que dividir essa resposta por 4. Só que não é só isso. Eu consigo girar o cubo em um total de 6 vezes. Porque eu poderia pegar, por exemplo, essa face branca que está aqui para cima e colocar ela aqui para frente. Então, eu tenho que dividir isso também por 6. Se eu simplificar, está. Sobrou 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 1, 30. Então, com 6 cores distintas para pintar as 6 faces do cubo, eu consigo 30 formas diferentes. Esse jeito que eu fiz foi sem a fórmula. Foi utilizando PFC. O que é o PFC? Princípio fundamental da contagem. Esse primeiro dividido por 4 é o número de giros que eu faço na horizontal ou na vertical. É o número de giros em um sentido só. Em um sentido só. E esse 6? Esse 6 se refere ao total de giros. Eu posso girar na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Se o cubo tem 6 faces, por isso, Cecília, que eu estou dividindo por 6. Por causa do número de faces. Agora, nós vamos pensar diferente. A primeira face que eu vou pintar não me interessa. Por quê? Se você escolher pintar a face de cima, pode ser a mesma coisa que eu pintar a face de baixo. É só virar o cubo. Se você pintou a face de cima de azul, pode ser que o seu cubo seja o mesmo que esse meu, que eu pintei a face da frente de azul. É só eu pegar o cubo e virar ele assim. Então, significa que a primeira face que eu vou pintar, tanto faz. Eu tenho só uma possibilidade. Vamos colocar aqui. Só uma possibilidade, tá? De cor. Porque essa face não muda. Para a face oposta, eu já usei uma cor. Sobraram quantas cores? 5 cores. Então, é 5, 1 vezes 5 vezes alguma coisa. Então, olha só. A primeira face que eu vou pintar, eu tenho uma cor. Por quê? Porque não interessa, eu poderia ter girado o cubo, que é o mesmo. Para a face oposta, eu tenho 5 cores, que eu já usei uma. Agora sobraram 4 faces laterais. 4 cores, 4 faces laterais. 4 cores, 4 faces laterais. O número de escolhas é o mesmo que de objetos? Sim. Então, é uma permutação. Não tem elementos repetidos, pode ser permutação simples. Então, já não é permutação com repetição. Pode ser permutação circular? Se eu girar os elementos, se eu pegar o cubo, esses 4 cubos são diferentes? Não, são os mesmos. Por quê? Porque eu só peguei esse cubo e girei. Então, ao redor, eu tenho uma permutação circular. Eu tenho, então, ao redor, 4 faces. Então, é uma permutação circular de 4 elementos. Então, eu tenho, de novo, recapitulando. Aqui eu fiz por princípio fundamental da contagem, que eu estou pensando na fórmula. A primeira face que eu vou pintar, não interessa qual é a cor, porque é só virar o cubo. Para a face oposta a essa que eu pintei, então se eu pintei a de cima, para a face de baixo, eu tenho 5 cores possíveis. E ao redor, eu tenho uma permutação circular de 4 elementos. E nós vimos que, pela fórmula, que permutação circular de n elementos seria eu fazer n menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de 4 elementos é eu fazer 4 menos 1, que é 3. Então, é 3 fatorial. Então, isso aqui é 1 vezes 5 é 5.
Então, 5 vezes 3 fatorial. Mas nós sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, fica 5 vezes 6, que é 30. Esse é um exemplo de permutação circular. Tirou o print? Eu vou te dar outro exemplo de permutação circular. Essa é chatinha mesmo. Eu concordo. É chatinho. Vou te dar mais outro exemplo de permutação circular. Tá? O que eu quero fazer? Eu tenho 6 pessoas. Eu tenho 6 pessoas para organizar uma ciranda. Eu tenho 6 pessoas para organizar uma ciranda. Ciranda, cirandinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Ou seja, eu tenho 6 crianças, 6 lugares. 6 crianças, 6 lugares. 6 crianças, 6 lugares. O número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Sim. É uma permutação simples? Pode ser, porque não tem elementos repetidos. Mas se eu girar os elementos, se eu colocar aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ciranda é diferente? Observe que não. Eu só girei, mas é a mesma ciranda. Ó, o A estava entre o F e o B. E aqui é a mesma coisa. O A está entre o F e o B. Direita e esquerda normalzinho, não mudou nada. Observe que o D, à esquerda do D tem o E, à esquerda do D tem o E, à direita do D tem o C, à direita do D tem o C. Ou seja, eu só mudei, né? Só girei. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Não mudou. Então, é uma permutação circular. É uma permutação circular de 6 elementos. Isso é eu fazer 6 menos 1 fatorial. Isso é 5 fatorial. E 5 fatorial, quanto que é 5 fatorial? É 120. Isso são exemplos de permutação circular. É chato essa parte, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Permutação circular. Amanda, super difícil, eu concordo. Pedro, eu viajei um pouco e não vi de onde veio esse 1 vezes 5. Ananda, veio das faces de cima do cubo, Mari. Por que 6 menos 1? Vamos ver por que 6 menos 1? Olha a formulazinha de permutação circular, ó. A permutação circular. A permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Então, como eu identifiquei que isso é uma permutação circular, então por isso que fica 6 menos 1. 5. 5 fatorial. Isso com a fórmula. Olha sem a fórmula. Para esse lugar, eu tenho 6 pessoas. E para o outro, 5. E para o outro, 4, 3, 2, 1. Se eu deixar assim, tá certo? Não, não tá. Porque eu consigo girar esse elemento um total de 6 vezes. Então, eu tenho que dividir isso por 6. Simplificando, está. Eu consigo girar 6 vezes essa roda, que vai continuar a mesma. Então, por isso ficou 5, 4, 3, 2, 1, que é 5 fatorial. Agora, olha esse outro exemplo. Pessoal, eu quero escolher aí, da galera que está online, vamos supor que sejam 12 pessoas. Vamos colocar que sejam só 8 pessoas, 7 pessoas, para ficar fácil, tá? Eu tenho 7 pessoas. E eu quero escolher 3 pessoas. Pronto. Eu tenho 7, quero escolher 7 pessoas, eu quero escolher 3 pessoas. Quero escolher 3 pessoas para quê? Para quê? Eu quero escolher uma pessoa para ganhar 50 conto, outra para ganhar 20 e a outra para ganhar 10. Uma notinha. Uma para ganhar 50, uma para ganhar 20, uma para ganhar 10. Ou seja, eu tenho 7 para escolher 3. Vamos lá naquele esqueminha, Neu? Vamos lá naquele esqueminha de novo? O número de escolhas é o mesmo que o de objetos? Não. Então, eu tenho que ir para a próxima pergunta.
A ordem de escolha é importante? Como que eu vou verificar se a ordem de escolha é importante? Perguntando. Se eu escolher uma pessoa, vou escolher aqui a Nanda para ganhar R$50, ou seja, eu escolhi a Ananda primeiro, depois eu escolhi a Madu para ganhar R$20, eu escolhi ela segundo, e depois eu escolhi, deixa eu ver quem aqui, o Iago, pronto, para ganhar 10ão, né? O embafado aí, né? Ganhar 10ão. Eu fazer essa ordem, Ananda, Madu e Iago, é a mesma coisa que eu fizer Iago, Ananda e Madu? Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu escolher A primeiro, M, depois H, e H, A, M, não é a mesma coisa. Então, a minha ordem de escolha importa ou não importa? Aham. 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 É. Aham. 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 Importa. Sim. Então, é um arranjo. É um arranjo. Um arranjo de 7 pessoas, onde das 7 pessoas eu preciso escolher 3 pessoas. E a fórmula é arranjo de n tomados PAP é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a fórmula. Arranjo. Arranjo de 7 tomados 3 a 3. Como ficaria isso? 7 fatorial, que é o papel do n. 7 menos 3, 4 fatorial. Então, eu iria reduzir do 7 até o 4. 7, 6, 5, 4 fatorial. E o 4 fatorial. Está. Cancela. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. De onde surgiu esse N e P? É a fórmula, é a generalização. É a generalização. Isso eu fiz usando a fórmula. E sem a fórmula, como seria? Eu tenho que escolher 3 pessoas. Para esse lugar, eu tenho 7 pessoas. E para esse, 6. E para esse, 5. Se eu permutar, se eu trocar de lugar, se eu escolher Amanda, Ananda, Madu, Iago, é a mesma coisa que escolher Iago, Ananda e Madu? Não é a mesma coisa, porque o primeiro ganha 50, o segundo 20 e o terceiro 10. Então, não é a mesma coisa. Então, é um arranjo. Então, fica desse jeito a resposta. 7, 6, 5. Que seria 210. Tirou o print? Porque está acabando o nosso tempo. Tirou o print? Agora, eu quero assim, ó. 7 pessoas. Eu quero escolher 3 pessoas. Tira o áudio. Tenho 7 pessoas, eu quero escolher 3. Para quê? Para montar um grupo. Então, eu escolhi um grupo formado pela Ananda, Madu e Iago. É a mesma coisa que escolher Iago, Ananda e Madu? Sim. Então, a ordem de escolha é ou não é importante? Não, tanto faz quem eu escolher primeiro. A ordem de escolha é importante? Não, não rima com combinação. Combinação. Então, aqui é uma combinação de 7 pessoas para escolher 3. A fórmula é combinação de n tomados PAP. N fatorial sobre n menos p fatorial. Muito parecido com o arranjo. Só que falta o p fatorial. Então, isso aqui ficaria 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4. 4 fatorial. E o outro 3 fatorial de cá. Aí eu reduziria do 7 até o 4. 6, 5, 4. Para quê? Para eu cortar com 4 fatorial. Está. E 3 fatorial. Quanto que é 3 fatorial? É 6. Para quê? Está. Só sobrou 7 vezes 5. 35. Aí nesse, sem a fórmula, fica mais difícil. 1, 2, 3.
para esse lugar eu tenho 7 pessoas, e para esse 6, e para esse 5. Só que se eu deixar assim eu vou ter errado. Por quê? Porque a minha ordem de escolha não importa. Independente de quem eu escolher primeiro aqui, vai fazer parte do grupo. Então eu vou ter que dividir pela permutação desses 3 elementos, que é 3, 2, 1, que é 3 fatorial. Só que sabemos que 3 fatorial é 6. Está. 7 vezes 5, 35. Então, a ideia, meus queridos, dessa revisão geralzona de hoje é o quê? É te mostrar e te relembrar esses passos. Quando que é permutação simples, quando é permutação com repetição, quando é permutação circular, quando é arranjo, quando é combinação. Qual que é a ideia, então, agora para vocês? A ideia é você pegar aquela listinha, dar mais uma esforçada nela, e na próxima aula nossa, eu vou apenas resolver os exercícios da lista, tá? Na nossa próxima aula, eu vou resolver apenas os exercícios da lista. Fechou? Bom, podem abrir os áudios de vocês, tá? Podem abrir o áudio de vocês. Pode perguntar. Eu tenho 5 minutos. Vai. Quem é o primeiro a perguntar? Repete o último exercício aí. Repete o último Último raciocínio? Certo. 7 pessoas para escolher 3, certo? Uhum. Beleza. Então, pessoal, eu tenho 7 pessoas. Eu quero escolher 3. Para quê? Para montar um grupo. Se eu escolher a Ananda, a Madu e o Iago, é a mesma coisa que eu escolher Iago, Ananda e Madu. Então, minha ordem de escolha não importa. Então, é uma combinação. De 7 pessoas, eu quero escolher 3. Joguei na fórmula, dá 35. Sem a fórmula, eu preciso escolher 3 pessoas. Para esse lugar, eu tenho 7. E para esse, 6. E para esse, 5. Só que se eu trocar de lugar essas 3 pessoas, a Ananda, por exemplo, né, a Madu e o Iago, a minha resposta não muda. Então, eu tenho que dividir essa resposta pela permutação desses 3 elementos. Que seria eu fazer 3 vezes 2 vezes 1. Que é o nosso 3 fatorial que aparece embaixo. Que é o P. Então, eu cancelaria aqui, sobrando os nossos 35. Tenho 3 minutos. Quem mais? Só? Pessoal, então olha só. Essa aula eu vou salvar. A Bruna perguntou de onde veio o 3. De onde veio o 3? Eu tenho que escolher quantas pessoas. Por exemplo, 3. Só que se eu permutar essas 3 pessoas, a minha resposta não muda. Então, por isso que fica 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, por isso que apareceu essa divisão aqui embaixo. Porque se eu deixar só 7, 6, 5, você está falando que a ordem de escolha importa, como arranjo. Só que aqui a minha ordem de escolha não importa. Então, por isso que eu tive que dividir por isso. Essa aula, pessoal, ela vai ficar... todo tipo de exercício é possível resolver sem fórmula e com fórmula. Mas o que eu aconselho? Saber os dois. Porque se vocês olharem na lista que eu passei para vocês, vocês vão ver que tem exercícios que você tem que saber a fórmula. Você tem que saber o que é arranjo, o que é combinação. Principalmente no Enem. Nem sempre ele te dá um resultado final. Ele te dá uma expressão feita através das fórmulas. Então, essa videoaula, pessoal, vai ficar salva, tá? Eu vou subir ela depois, vou mandar para o colégio, eu subir para o Instagram, ou para o Facebook, para o YouTube, e aí vai ficar, eu vou mandar o link para vocês assistirem, tá? O que vocês vão fazer? Tenta fazer a lista e na nossa próxima aula nós vamos tirar as dúvidas. Fechou? Vou resolver alguns exercícios que eu julgo importante para vocês darem conta de análise combinatória e dar conta de fazer a nossa prova, que vai acontecer em algum momento. Fechou? Bom, eu estou com muita saudade de vocês, de verdade. Eu queria estar aí pessoalmente com vocês na sala de aula, mas já que não tem como, vamos nos vendo por aqui. Conta comigo, vocês têm meu acesso, tá? E eu estou aqui para ajudar vocês e vamos passar por esse momento, fechou? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.